Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã, no programa que você já faz parte, o Saúde e Você. E a partir de agora você vai conferir os destaques do programa de hoje, tá certo? Que tal começar a se exercitar? Se escolheu a corrida como modalidade esportiva, saiba os cuidados que você precisa saber antes de sair por aí correndo. Tudo sobre a saúde mental com o Dr. Tiago Guedes, que é psiquiatra, daqui a pouquinho. E mais, até quando o atraso na fala das crianças pode ser motivo de preocupação. Fica comigo, Saúde e Você está no ar. Começando o Saúde Você deste final de semana. E olha, gente, se você está pensando em iniciar uma atividade física e se por acaso escolheu a corrida esportiva, você vai saber agora quais são os cuidados que você precisa ter ao praticar essa modalidade. Confira. A nossa orla é um ambiente ideal para começar uma atividade física. Não precisa pagar nada para usar esse espaço. E ainda dá para interagir socialmente, já que muita gente começa a se mexer por aqui, pela praia. Pois é, mas será que dá para todo mundo praticar aquela velha caminhada, em pouco tempo já está correndo? Ou tem alguma especificidade para cada público? Por isso a gente convidou o treinador de corrida e também personal trainer, Johnny Costa, para explicar isso para a gente. Johnny, muita gente gosta de caminhar por aqui e correr também, né? Ficar alternando, caminha e corre. Mas na corrida de forma em especial, qualquer pessoa pode desenvolver essa prática ou ela pode trazer alguma lesão? É muito indicado, tá, pelos médicos a iniciar a prática esportiva. Geralmente a gente aguarda a solicitação para iniciar nessa prática. E em seguida a gente toma as medidas cabíveis. E a gente sempre começa com uma caminhada, se o aluno for iniciante, nunca praticou um exercício, ou então já tem muito tempo que praticou. E a partir daí a gente vai avaliando como é que vai colocando a corrida e variando entre corrida e caminhada. Aqui a gente está na calçada, mas tem uma areia que dá para cansar bastante, né? Para quem é indicado, então, essa corrida já mais pertinho do mar? Justamente. A areia também serve como treinamento de força e também variabilidade de treinamento. A gente utiliza do asfalto, da areia, a estrada de chão e até mesmo de subida para fazer alguns treinos de força e treinos de propriocepção, né, que é o ajuste de tipo de pisada, como forma que vai cair e até mesmo alguns saltos específicos. O bom é que não precisa gastar com aparelhos e acessórios para desenvolver essa corrida, né? Mas e o tênis, já que é uma atividade de impacto e vai gastar muito esse calçado, precisa ser algo especial? Justamente, é um esporte bem democrático, né? É um esporte mais barato, porém tem suas especificidades também, né? E a corrida, ela hoje em dia tem a questão do uniforme, a questão da vestimenta, a questão do calçado, que é muito importante. Como eu costumo dizer para os meus alunos, às vezes a gente tem um tipo de calçado que não é adaptável para a gente. Umas pessoas indicam, mas o mesmo que é para você pode não ser para mim. Então a gente indica que primeiro experimente, verifique o conforto no pé e de acordo com as especialistas indicam, a gente vai passando os melhores calçados para os atletas. Muito obrigada pela tua participação. E agora é com você aí no estúdio, Tati. Valeu, Thaisa, sempre arrasando aí nas nossas matérias, principalmente de atividades físicas, né? Para você que não quer ter aquela vida sedentária, comece com a alimentação, vai para uma atividade física. Se você gosta de pedalar, vai para o pedal. Se gosta de correr, nem sempre é fácil, mas aí tudo é hábito, minha gente. Depois que você começa, o negócio é não parar, porque depois que para, o negócio é difícil para voltar, tá certo? Valeu, Thaisa. Olha, gente, quem nunca contou uma mentirinha que atire a primeira pedra? Mas isso pode se virar uma doença, podemos dizer assim, tá certo? Virar algo compulsivo e podendo levar até traços de psicopatia. E aí a gente caracteriza um pouco como mitomania,
psicopatia e para falar sobre o mundo psiquiátrico, o mundo da mente humana, que eu costumo dizer sempre assim, que é algo complexo. Estou recebendo aqui mais uma vez no Saúde Você o psiquiatra, Dr. Tiago Guedes. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Mais uma vez ao Saúde Você. A gente sempre tenta levar não só a saúde física, né, mas também mental, de uma forma geral para quem está em casa, porque é um conjunto, né? Somos um conjunto. E quando esse conjunto não está em harmonia, nada mais vai estar, podemos dizer assim, né? Exato, Tati. Muito obrigado pelo convite de sempre. É muito importante a gente estar falando sempre de saúde mental na TV, até porque é uma parte da área da saúde que ainda é muito negligenciada por muitos, né? Má vista muitas vezes, né? Às vezes com um certo receio, algum preconceito. E quanto mais informação a gente trouxer para a população, melhor, né? Quanto à questão das mentiras, né? Realmente, quem nunca contou uma mentira, né? Principalmente quando a gente é criança, né? A gente cria histórias fantásticas sobre um determinado assunto e não tem nenhum problema nisso, né? A questão da mentira infantil ali, quando ele vai criando historinhas, faz parte do imaginário dele. Mas se a gente vai apoiando esse tipo de situações, né? Engrandecendo esse tipo de atitude, isso pode prejudicar no desenvolvimento dessa pessoa, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, sim. E aí eu até citei no início da entrevista o termo mitomania, né? No que é caracterizado em si a mitomania, a gente pode considerar uma doença realmente, um transtorno, como é? Geralmente ela é uma característica de outros transtornos, né? Ele está classificado ali como um transtorno compulsivo, um dos transtornos compulsivos, né? Que é exatamente a necessidade ou a compulsão por mentir. Essa pessoa faz por querer mentir, simplesmente, eu vou mentir sempre, né? Não, e essa mentira também ela não é no sentido, muitas vezes, de manipulação, né? Eu não quero, muitas vezes, conseguir algo de alguém quando eu estou mentindo de uma forma compulsiva, quem tem o transtorno da mitomania. Muitas vezes é por uma insegurança, é por uma dificuldade de conversar, de falar, ou uma vontade ou necessidade de se inserir em algum lugar, não necessariamente para causar algum dano a alguém. Às vezes são mentiras muito bobas que não precisavam nem ter sido faladas, né? Mas simplesmente aquela pessoa mente, né? De uma forma compulsiva mesmo. Entendi. E aí, você falou uma coisa interessante, que traços da infância podem realmente ser puxadas para a vida adulta, isso seja na mitomania, isso seja em qualquer coisa da nossa vida. É tanto que quando a gente costuma fazer terapia, que a gente vai puxar nosso histórico, as pessoas ainda ficam indagando, porque o psicólogo pergunta tudo sobre minha vida, desde a infância, porque realmente coisas da nossa infância vai refletir na vida adulta e às vezes a gente não dá importância, não é verdade? Mas, trazendo um pouco para um tema que às vezes é forte de se falar, mas que é preciso levar para quem está em casa, a parte da psicopatia. Né? A gente vê filmes com personagens psicopatas e aí pessoas gostam de ler sobre as mentes dos psicopatas. A partir de que momento, ou melhor, a mitomania pode se evoluir para a psicopatia ou não tem nada a ver? São coisas diferentes e aplicadas de maneiras bem diferentes também, tá? A mitomania ela está classificada entre os transtornos compulsivos. A pessoa não consegue parar de mentir. É uma dificuldade de falar a verdade. Por mais engraçado que isso pareça, isso acontece mesmo, né? Então, eu pergunto, Tati, você foi na padaria X hoje? Não fui, tendo ido, mas não consegue dizer sim, coisas fui, bobas. etc. Isso, e não vai influenciar absolutamente nada na vida de ninguém se você foi ou não foi à padaria, né? Mas você simplesmente não consegue falar a verdade. Ou então você, muitas vezes, por estar com uma baixa autoestima, querendo criar alguma coisa, se eu disser que eu sou de fora, que eu morei não sei aonde, que eu tenho uma casa enorme, e cria uma história dessas para poder estar ali se enturmando em pessoas, muitas vezes não vai fazer diferença na vida de ninguém, né? Mas você está criando histórias mentindo, né? Então, a mitomania vai mais ou menos por esse lado. Vem realmente de algo desde a infância, de uma certa insegurança, de uma dificuldade realmente de se enturmar, às vezes com certas ansiedades e tudo mais lá de trás. Já a psicopatia é um transtorno de personalidade, não é um transtorno compulsivo, né? Quem tem é um tipo de personalidade. A pessoa nasce com um certo temperamento, né? Um temperamento um pouco mais frio, mais manipulador e etc. E ele vai dentro do crescimento daquela pessoa, ela vai se transformando, entre aspas, né, com os fatores externos associados, vai se transformando em uma pessoa cada vez mais fria, menos empática pelo outro. E aí sim ela usa a mentira para manipulação.
né? Então, realmente, o psicopata também mente muito, mas ele não tem exatamente a mitomania, não é compulsivo aquela mentira. É uma mentira articulada no intuito de ter ganhos. Na mitomania, dá para a gente identificar quando a pessoa é mitomaníaca, podemos dizer assim. Por exemplo, você observa o olhar da pessoa, a ela gaguejar ou não, dá para a gente dar uma percebida aí que tem algo estranho nessa pessoa? Sim, na verdade ela termina acreditando muitas vezes naquela mentira, porque ela repete tanto, e às vezes as mentiras elas mudam só o lugar ou o nome das pessoas com quem aconteceu. Ah, eu conheço Tati, que foi na padaria, tarará, tarará. Eu conto uma história. Já eu conheço Roberta, entendeu? E aí eu conto praticamente a mesma história falando sobre aquilo ali. E alguém que está atento a esse tipo de assunto diz, mas não tinha sido a Tati, entendeu? Uhum. Então, ele termina muitas vezes por se perder, né, dentro da mentira dele. Entendi. E dentro do diagnóstico, como é feito? Ou assim, deve ser algo mais complicado, porque tudo para a gente se tratar, querendo ou não, a pessoa também tem que querer, né? Até ela se tocar que realmente ela tem a mitomania, deve ser algo mais complicado. Sim, muitas vezes os pacientes procuram ajuda, realmente, porque é algo que incomoda, até porque o tempo todo ela está se colocando em xeque ali, né? Mas você tinha falado isso, está mentindo para mim, né? Então, termina que aquilo muitas vezes incomoda por ele não estar tendo controle sobre aquelas mentiras, é algo compulsivo realmente, que ele não consegue controlar, então procura ajuda. Mas outras vezes eles são levados por alguém, né? Então, assim, e aí fica um pouco mais difícil, que é como você fala, a gente, para ficar melhor, a gente precisa querer também se ajudar, querer melhorar. E aí a gente está falando que a mitomania ela pode evoluir da fase de infância, por exemplo, infância, levar para a fase adulta, né? E aí dentro da fase da infância, tem como a gente identificar se uma criança é mitomaníaca? Tem como assim, porque querendo ou não, cada um tem seu jeito, né? Cada um tem suas particularidades, mas pode acontecer na infância de ter isso? Pode sim, Tati, mas é algo que é construído, entendi. né? É em um processo, sabe? Não é porque a criança mente uma, duas vezes, e também a mitomania, é importante falar isso, ela não é uma mentira causada, levada por, como que eu falo, imprensando alguém a falar. Tipo, me fale, Tati, você estava lá ou não? Né? Não teve pressão. Ela simplesmente, mente, entendeu? Porque quando às vezes a gente se sente pressionado, a gente solta uma mentirinha, ou então para não magoar alguém, a gente solta outra mentirinha. Isso não é uma mitomania, tá? A mitomania realmente é algo compulsivo, de algo que você não tem necessidade de estar mentindo. E aí a criança, ela tem muita questão de fábulas ainda, de querer contar histórias mirabolantes, etc. A gente percebe que aquela história não é real, né? Eu vi um cavalo com a asa e etc. E aí vai criando coisas, a gente sabe que não é real, né? Mas não é legal a gente estar estimulando tanto a essa imaginação nesse receio. Que legal isso que você imaginou, né? Isso que você pensou, mas não no sentido de uma realidade ali, colocando ela sempre em um foco de destaque por ter vivenciado uma situação irreal. E aí a gente escuta falar muito no termo sociopata, né? Define pra gente o que é sociopata. A sociopatia, na verdade, é o mesmo que psicopatia, tá? É a mesma coisa. A gente só tem um nome diferente porque as características são iguais, são basicamente iguais. O psicopata, ele ficou muito... O nome já ficou muito meio que massacrado demais, então veio o termo sociopata. Para muitos autores, é isso. Para outros, né, separa a psicopatia de algo que é inerente ao ser humano, realmente, dentro da personalidade dele e da construção, e a sociopatia vindo da questão social em que aquela pessoa é colocada. Se ela não estivesse dentro daquele ambiente social ou com aquelas influências sociais, talvez ele não fosse ou não tivesse aquele tipo de atitude. Levando a sociopatia para o lado amoroso das mulheres. Muitas mulheres ficam com receio. Como é que eu posso identificar uns traços sociopata, psicopata, como você querer dizer aí em casa, antes de entrar numa relação? Hoje em dia está tudo cada vez mais delicado, mais complicado. Sim, e isso é um assunto realmente bem delicado e bem complicado. E é importante também, quando a gente pensa em psicopata, a gente pensa em homem, né? Isso, mas tem mulher temos mulheres também. psicopatas também. Então, vai um alerta geral, né? Principalmente em relação com relacionamentos abusivos. Histórico de relacionamento abusivo é sempre algo que a gente precisa
ficar antenado, né? Não dá para eu estar ignorando um fato de uma pessoa ter agredido outra dentro de uma relação, por exemplo, porque foi uma relação anterior e comigo não vai acontecer. Talvez aconteça, você precisa estar atento a alguns sinais. Se aquela pessoa é muito explosiva, se aquela pessoa é muito estourada demais, se aquela pessoa tem amigos de verdade ou se não tem, né? Porque, assim, pessoas que são mais agressivas, impulsivas, elas têm menos amigos, elas têm mais dificuldade na socialização, né? Pessoas que não respeitam os teus horários, a tua rotina, né? Pessoas que querem dizer qual roupa ou não, ou lugar que você vai sair ou não vai sair, com quem você vai sair, quais são as suas amigas que são legais ou que não são legais, são realmente pessoas que a gente tem que estar em alerta. E aí, a gente pode considerar que esse tipo de pessoa pode mudar de comportamento? Porque aquele negócio, às vezes você entra num relacionamento e faz, eu vou mudar fulano. Não, ninguém muda ninguém. Eu acredito que as pessoas que se mudam, que procuram ajuda e realmente podem se ajudar e realmente mudar. Mas realmente num lado psicopata, sociopata, isso realmente acontece? Não, tá? Infelizmente não. Realmente ninguém muda ninguém. Terapia também não vai mudar ninguém se aquela pessoa também não quiser evoluir e mudar. O que acontece muitas vezes no psicopata, ele se adapta. Ele não muda, ele não fica bonzinho ou melhor com você. Ele simplesmente se adapta às questões. Então, poxa, se ela está precisando que eu fique mais tranquilo, eu vou tentar ficar mais tranquilo, porque assim eu vou conseguir determinada Driblar, coisa, né? né? Então, é sempre no sentido de uma manipulação. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Você não está mudando o outro. O outro muda quando ele quer mudar. E dentro da psicopatia é para obter algum ganho. Entendi. E aí, voltando para o lado da mitomania, até que ponto a mentira, por mais besta que seja, pode prejudicar tanto nos relacionamentos, até na área profissional, como as pessoas têm que se alertar em relação a isso? Exato. Para quem sofre com a mitomania, muitas vezes, isso prejudica muito as relações porque as pessoas começam a se distanciar ou não acreditar ou descobrir essas mentiras, não confiar mais na palavra daquele profissional, por exemplo, né? Quem vai querer estar junto, conversando ou confiar em um amigo que está mentindo o tempo todo, né? Da mesma forma dentro de uma empresa, por que eu vou admitir um funcionário ou vou trabalhar para alguém que está mentindo o tempo todo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido as perdas que ele vai tendo. E aí, sobre a parte do psicopata, existem pessoas mais vulneráveis a se relacionar com o psicopata, a caírem no golpe, podemos dizer assim? Sim, o psicopata ele é muito envolvente, tá? Então, não é simplesmente... A gente fala em psicopata também, parece um monstro, né? Parece um monstro. Não, são pessoas com uma aparência bonita, sedutores, né? São pessoas que têm uma certa... conseguem driblar muitas vezes questões financeiras, Aquela série aparentar... golpista do Tinder Sim. relata muito bem isso, né? Sim, sim. Então, assim, e é algo que acontece realmente todos os dias e a gente se depara com isso todos os dias, né? Ele vai tentando entrar na sua vida de uma forma bem rasteira, bem tranquila, adquirindo a tua confiança para depois te dar o golpe. E aí, a gente às vezes diz assim, mas eu não corro risco nenhum porque eu me considero muito uma pessoa inteligente, não caio jamais numa situação dessa. Aí é que tá, né? Pelo psicopata ser uma pessoa assim altamente envolvente, como o doutor Tiago está dizendo aqui, e você, por ter aquela sua inteligência, é que pode cair de forma exagerada mesmo. Exato, porque não fica só no âmbito da razão, né, gente? Quem é que já se apaixonou, né? Que se entrega e dá uma coragem absurda para tudo quando você se apaixona por alguém enfim, você está nas nuvens, né? Você entrega a vida para estar com aquela pessoa, né? Então, dentro desse momento, dessa paixão, né, muitas vezes é onde entra o psicopata e onde faz a festa, né? Entendi. E o mitomaníaco, ele pode realmente ter... O senhor estava falando aqui que a psicopatia não tem cura, podemos dizer assim, né? É muito difícil acontecer algo para realmente mudar a vida daquela pessoa. Já no mitomaníaco é mais fácil a questão de se tratar? Sim. O tratamento da mitomania é um tratamento feito tanto com o psiquiatra, com algumas medicações que podem diminuir as compulsões, e principalmente com terapia cognitivo-comportamental. Ajuda muito, tá? Porque aí ele vai exatamente entender esse comportamento compulsivo e conseguir mudar o comportamento dele. Eu lembro que eu assisti uma série que se chamava Fragmentado, não sei se você já viu, que realmente era um personagem que tinham 3 pessoas nele, podemos dizer assim. E eu lembrando das cenas aqui, ele no psiquiatra, e aí, para ele demonstrar quem era o personagem daquele momento ao psiquiatra,
era um negócio bem louco, realmente. Então, assim, o psicopata, ele realmente tem um lado bem astuto. E aí, suas considerações finais, doutor Tiago, para quem está em casa, não deixar de cuidar da sua saúde mental, seja qualquer tipo de assunto. A gente quis trazer esse tipo de assunto para cá, porque, querendo ou não, são assuntos curiosos, assuntos de psicopatia que sempre, querendo ou não, está em alta, que a gente sempre está vendo na mídia de alguma forma. Isso. Cuidem da saúde mental de vocês, busquem estar perto de pessoas que fazem bem, né, que têm bons propósitos na vida de vocês. Se precisar de uma ajuda mais especializada, procure o psiquiatra, procure o psicólogo, não deixe de pedir ajuda. É isso. É isso aí. Obrigada, viu, doutor Tiago, mais uma vez. Tchau, tchau. E agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Saúde e você. Oferecimento Unimed